Nesse exato momento, enquanto você está aí me ouvindo, milhares de células do seu corpo estão trabalhando sem parar. Algumas estão produzindo energia, outras estão se comunicando entre si e muitas estão fazendo algo ainda mais importante, duplicando o próprio DNA para depois se dividir e formar novas células. Isso acontece o tempo todo. Durante a sua vida inteira, algo em torno de 1 quatrilhão de divisões celulares vai acontecer dentro do seu corpo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se toda vez que uma célula se divide, ela precisa copiar todo o DNA, será que isso acontece sem erro? Você está no canal da Natúlia, porque aqui a informação é a nossa forma de cuidar. O DNA funciona como um enorme manual de instruções. É ele que diz para a célula quem ela é, o que ela faz, quando deve se dividir e até quando chega a hora de morrer. O câncer começa quando esse manual sofre alterações, que a gente chama de mutações. Essas mutações fazem o DNA passar instruções erradas para a célula. E aqui é muito importante entender uma coisa. Mutações não são raras, elas acontecem o tempo todo no nosso corpo. Toda vez que uma célula vai se dividir, todo o DNA precisa ser copiado. Estamos falando de cerca de 30 mil genes. Agora imagine copiar, à mão, um livro com 30 mil páginas. A chance de errar uma letra, uma palavra ou uma frase é enorme. Com as nossas células, acontece exatamente a mesma coisa. Mas calma, isso não significa que toda mutação vai virar câncer. Na verdade, a maioria das mutações é completamente inofensiva. Algumas não mudam nada do funcionamento da célula, outras até são corrigidas antes de causar qualquer problema. E isso acontece porque o nosso corpo tem sistemas de proteção extremamente eficientes. A primeira linha de defesa são moléculas que funcionam como um corretor automático. Elas ficam lendo o DNA enquanto ele é copiado e corrigem erros no meio do caminho. Muito parecido com o corretor do celular quando a gente digita alguma coisa errada. Além disso, uma única mutação quase nunca é suficiente para transformar uma célula normal em uma célula cancerosa. Mesmo com o DNA um pouco alterado, a célula ainda consegue funcionar. É como quando a gente lê um texto com alguns erros de digitação e mesmo assim entende o que está escrito. O problema começa quando essas mutações vão se acumulando, uma mutação em cima da outra, depois mais uma, mais outra, e fica realmente perigoso quando essas mutações atingem regiões do DNA que controlam a multiplicação celular. A célula perde a noção de limite, ela começa a se dividir na hora errada, sem necessidade, e deixa de cumprir a função para a qual ela foi criada. E aí entra a segunda grande medida de segurança do corpo. Quando uma célula percebe que algo está muito errado, existe um mecanismo chamado apoptose, que é basicamente uma autodestruição celular. Para o organismo, é muito mais seguro eliminar uma célula defeituosa do que correr o risco de deixar ela se multiplicar sem controle. Então, quando erros graves são detectados, a própria célula ativa esse processo e se destrói. Mas o câncer é traiçoeiro. Em alguns casos, novas mutações atingem justamente os genes responsáveis por esse sistema de autodestruição. Quando isso acontece, a célula perde a capacidade de morrer. Ela se torna, na prática, uma célula imortal. Ela continua se dividindo, mesmo quando não tem espaço, mesmo quando não deveria, mesmo quando começa a atrapalhar os tecidos ao redor. E é aqui que entra a terceira linha de defesa do corpo, o sistema imunológico. Além de proteger a gente de vírus e bactérias, o sistema imune também patrulha o organismo em busca de células estranhas, defeituosas ou que estejam se multiplicando rápido demais. Essas células costumam ser reconhecidas e eliminadas antes de virar um problema. E isso acontece com muita frequência. Centenas de células potencialmente perigosas surgem todos os dias no seu corpo e são eliminadas sem que você nunca fique sabendo. O problema começa quando essas 3 barreiras falham ao mesmo tempo. Quando o DNA acumula mutações perigosas, quando a célula perde o mecanismo de autodestruição e quando o sistema imune não consegue mais reconhecê-la como algo estranho. O câncer precisa de apenas uma célula para começar, e essa célula se divide, gera outras iguais a ela e forma uma massa de células que cresce ao longo do tempo. E a gravidade dessa situação vai depender de vários fatores. O primeiro é o local onde esse câncer se desenvolve. Alguns cânceres crescem lentamente e causam poucos sintomas no início, como acontece em certos tipos de câncer de mama ou próstata. Em outros casos, como no cérebro, mesmo um crescimento pequeno pode gerar sintomas graves, porque começa a ocupar o espaço de estruturas vitais. Outro ponto fundamental é a velocidade de crescimento. Nem todo câncer cresce rápido. Alguns se multiplicam tão lentamente que podem levar décadas para causar problemas relevantes. O grande desafio é que, conforme o tumor cresce, essas células continuam acumulando mutações. E com o tempo, algumas delas ganham novas habilidades. Elas passam a invadir tecidos vizinhos, criar novos vasos sanguíneos para se alimentar e, em alguns casos, conseguem viajar pelo corpo e se instalar em outros órgãos,
o que a gente chama de metástase. Inflamação crônica, estresse constante, sono ruim, alimentação desequilibrada, exposição a toxinas e um sistema imunológico fragilizado aumentam muito a chance dessas falhas acontecerem ao mesmo tempo. Por isso, quando a gente fala de câncer, não está falando de um evento único e aleatório. Estamos falando de um processo que se constrói ao longo do tempo. A boa notícia é que seu corpo luta contra isso todos os dias, silenciosamente, sem você perceber. E cuidar da saúde não é sobre eliminar todo o risco. Isso não existe. É sobre fortalecer essas linhas de defesa que você já tem. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como o câncer começa e como o corpo tenta se proteger, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa dessa informação. Você está no canal da Natúlia, porque aqui a informação é a nossa forma de cuidar. Até o próximo vídeo!